Oi, pessoal. Eu sou a Heloísa e eu estou com um trabalho de divulgação dos preceitos e ensinamentos do Mestre Jesus e a busca da regeneração moral da humanidade é a minha. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. E hoje a nossa convidada é a Sônia Brandão. Oi, Sônia, tudo bem? Olá, tudo bem para você, Luiz, e para todos que estão nos acompanhando? E espero que nessa noite a gente esteja bem iluminado pela luz de Jesus. Ah, estaremos sim, muito obrigada. E vamos dar início ao Evangelho comentado do capítulo 45 do livro Jesus no Lar, o imperativo da ação. Explanavam os aprendizes acaloradamente sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Filipe, circunspecto, salientava o impositivo da meditação. Tiago, mais velho, opinava pelo retiro espiritual. Os discípulos do movimento renovador, a seu ver, deviam isolar-se em zona inacessível ao pecado. João optava pela adoração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais por parte de cada um, a fim de poderem entoar hosanas contínuos ao Pai Amantíssimo. Bartolomeu destacava a necessidade do jejum incessante, com a abstenção de todo contato com as pessoas impuras. Chamado à manifestação direta pela palavra indagadora de Simão, Jesus perguntou nominalmente: Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? Sem dúvida, respondeu o apóstolo intrigado. É a água estagnada, sem proveito. Sorridente, dirigiu-se ao filho de Alfeu, indagando: Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? É o peixe morto, senhor, redarguiu o discípulo desapontado. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação útil? O interpelado pensou, pensou e esclareceu. Indiscutivelmente é a terra boa desprezada, porque o solo empedrado e áspero é quase sempre estéril. O mestre, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção em Tadeu e inquiriu: Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho da traça destruidora? É a túnica não usada. Endereçando expressivo gesto a Judas, interrogou: Que acontece ao talento sepultado? Perde-se por inútil, senhor. Logo após, assinalou com o olhar um dos filhos de Zebedeu e falou, mais incisivo: Tiago, onde se acoitam as serpentes e os lobos? Nos lugares em ruína ou votados ao abandono? André, disse o Cristo fixando o irmão de Pedro, qual é, em verdade, a função do fermento? Mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. Em seguida, pousando nos companheiros o olhar penetrante e doce, acrescentou bem-humorado: O templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para adiante e propaguemos a verdade salvadora, por meio dos pensamentos, das palavras, das obras e de nossas próprias vidas. O todo sábio criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do sol cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro o mistério da boa nova. Amar servindo é venerar o Pai acima de todas as coisas, e servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por essas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Então, Sônia, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a sua interpretação sobre essa passagem. Então, Heloísa, Jesus nos convida a uma reflexão muito profunda da nossa presença aqui no planeta Terra, da nossa escola querida. E se ele nos convida a uma reflexão através desse evangelho, que apesar de ser há milênios lá atrás, é tão atual que não conseguimos 1% ainda colocar em prática.
E é justamente o tema, o imperativo da ação, que é tão importante se refletir. O que é imperativo, né? É uma necessidade, é um a priori, é urgente se colocar em ação. É necessário para que a gente possa ter vida, e vida não estagnada, vida ativa, né? Ação, né? É preciso agir, atuar. Se você não atua, você para. E quando os nossos irmãos aqui, apóstolos, que bem nós podemos nos colocar no lugar deles, porque também nós temos nossos questionamentos, quando eles questionam isso, é tão significativo porque mostra a história nossa. Porque a história da busca de Deus, nós fizemos de várias maneiras. Na história das filosofias espirituais, podemos encontrar totalmente nos voltado para a meditação, não é isso? Para os retiros espirituais, para as adorações sem fins. Se nós estudarmos mais aprofundadamente, se pregava na antiga Índia a ociosidade total, de não fazer nada. E até mesmo nós temos hoje alguns judeus, nossos irmãos, sem crítica nenhuma, de maneira nenhuma, que eles também acreditam que o sábado não se deve fazer nada, que é imperativo nem se apertar o botão do elevador, né? Então, quando Jesus fala desse imperativo da ação, lembra-se que nós não fizemos muita coisa, nem no passado e nem aqui, nesse atual presente que nós estamos. E fala-se também do jejum, também uma busca muito grande pelas filosofias religiosas, a fim de adquirir alguma conexão com algo mais sublime e mais sagrado. E ainda se tem o jejum que se fazia por promessas, a fim de adquirir a troca. Eu jejum, principalmente em algumas situações, algumas datas comemorativas, se fazia muito isso, era uma troca. Olha, Deus, eu vou fazer jejum 3 dias, ou então vou me abster de chocolate, que é aquilo que eu mais gosto, em pró de que o Senhor me dê determinada coisa, né? Era uma promessa, né? Então a gente vai ver várias coisas, vários itens ao longo da história que nessa busca de se conectar com o Pai, fomos praticando. É errado? Não, não é errado. Mas Jesus veio e fala: não em demasia, é preciso atuar, é preciso se mover. Tudo isso foi necessário ao longo e um período de tempo, mas é hora de ação, é hora de não parar, é hora de fazer. Então, a partir das experiências passadas, de nós mesmos, enquanto reencarnados lá atrás, nessa busca e de outros irmãos, nós aqui encontramos nas falas dos apóstolos tudo isso retratados ao longo desses 2000 anos ou mais que Jesus deixou como experiência. E aí nos convida a dizer o que é imperativo da ação? O que nós temos para fazer? O que viemos fazer aqui? Qual é o propósito do planeta Terra? Não é simplesmente o aprendizado, um trabalho voltado não só para o material, como para o espiritual, mas para desenvolver o trabalho espiritual, é preciso que o homem labore, trabalhe de alguma maneira. Para que aconteça o edifício, é preciso se construir tijolo a tijolo. Para edificar um ser espiritual, é preciso também que comecemos por algo. A terra é lavoura, ele coloca muito bem como a terra. É preciso arar a terra. É preciso colocar a mão e sentir a terra úmida, seca, para que se experiencie quais são as atitudes naquele momento. Há momentos difíceis da nossa vida que precisamos atuar de forma diferente. E aqui ele vai colocando a água, o peixe, a terra, a túnica, o talento. Então, nós somos espíritos encarnados. Nós viemos aqui para um determinado aprendizado. Se nós ficarmos sentados à beira do caminho, esperando que alguém faça pela gente, como é que nós vamos modificar nós mesmos, em primeiro lugar? E como é que nós vamos fazer essa interferência no outro, que a gente tanto quer mudar o outro?
mas é preciso que a gente mude a partir de nós mesmos. A sociedade, a gente quer uma sociedade mais justa, mas se não começa por uma sociedade mais justa dentro de nós, como é que nós vamos mudar uma sociedade? Nós queremos uma família mais harmônica, mas como é que teremos uma família mais harmônica se não começamos a produzir harmonia dentro de nós? Nós queremos trabalhar para um governo mais justo, mas como é que nós vamos trabalhar para um governo mais justo se a gente ainda faz pequenas coisas duvidosas? Então, é preciso mudar a nossa concepção de atuar. Porque muitas vezes a gente pensa que atuar é ficar prostrado internamente, acreditando que Deus vai fazer sempre pela gente. Mas é preciso que a gente atue de fora para dentro, para que Deus também opere. E assim o universo conspira para que nossas atitudes possam transformar o ser espiritual que precisamos ser, do átomo ao anjo. E do átomo ao anjo é uma estrada que se deve percorrer. E nessa estrada é preciso você ir limpando a terra. E limpando a terra é você se envolver, é você trabalhar e não se escandalizar com as dificuldades. Você não pode simplesmente você se isentar de viver em sociedade como antes nós fazíamos em retiros e meditação. Tudo é permitido. Meditar. Vamos meditar. Vamos refletir. E aí Joana de Ângeles traz, qual é a meditação? É você refletir, é você fazer o autoconhecimento, esse autoencontro consigo mesmo, é você fazer o papel de quem é você, o que você está fazendo aqui, qual é o seu propósito? É você conhecer a essência que você é, para você, assim, também saber como é o seu irmão. O que o seu irmão necessita. É também ter essa autorreflexão diante do que se espera como projeto encarnatório. E se você não sabe o que é projeto encarnatório, se você não é um espírita, experimenta a dor que você sente para entender o que precisa consertar, o que precisa reparar, quais são as causas das nossas dificuldades. Começando por esse tipo de trabalho que Jesus nos convida, para depois também não se isentar de ir lá fazer o trabalho junto ao outro. E aí nós vemos a grande transformação desse momento, das pessoas se movendo dos seus lugares e indo ajudar. Pegar terra, né, de um monturo de terra que se fez, que se cobriu casas e que se fez voluntário para ir junto com os bombeiros salvar outras vidas. Essa pessoa fez uma transformação, até se abnegar, sair da sua casa num dia de chuva para ir lá e ser solidário. São caminhos que devemos percorrer, sair da aridez dessa terra, que nós somos como quando chegamos muitas vezes, que não trazemos esse discernimento de que é trabalhando que se modifica. E é por isso que os conceitos que aqui na Terra nós aprendemos se desfaz muitas vezes na vida espiritual. Porque nós queremos muitas vezes as facilidades, nós queremos que Deus nos sirva. Né? Esse conceito de que nós vamos alcançar o reino de amor de Jesus sem fazer o que Jesus fez. Porque Jesus trabalhou. Jesus viveu entre os sofredores. Jesus foi em busca daqueles que necessitavam. Jesus não se isentou de fazer os trabalhos pequenos. Jesus não se isentou de carregar a sua cruz, que muitas vezes não ser compreendido na sua própria família, de não ser compreendido na sua própria cidade. Mas, em prol de um ideal, ele trabalhou pelo Pai. Ele fez a sua parte. Então, nós busquemos no modelo Jesus, porque não tem nenhum segredo. Mas o grande segredo é você pegar a vontade de realmente sair desse projeto encarnatório melhor do que você chegou.
E para sair melhor do que você chegou, nós temos que fazer o trabalho, fazer o imperativo da ação acontecer em nossas vidas. Porque trabalhando por nós, estamos trabalhando pelo nosso próximo. Passo para você, Heloísa. Legal, Sônia. Nossa, muito esclarecedor. E acho que essa questão que você falou da vontade, né, é muito importante, que a vontade é a maior potência, né? É o que faz a gente ir para frente, é a intenção, né, de você ir através, materializar. E você tem o livre-arbítrio para fazer aquilo, para fazer essa transformação, né, do seu pensamento, dessa consciência. Sim. Então, achei interessante também que você mencionou que é válido, sim, é importante a gente meditar, a gente refletir, até nesse sentido, né, de fazer uma análise do seu interior, de como que você está agindo e como que você pode mudar. Então, mas a questão, acho que o que Jesus quis mostrar aqui, né, em todos os exemplos, é que tem que ter atitude, tem que se movimentar, né? Não é para ficar parado, não é para ficar ali esperando, acomodado, que não, você tem que agir, fazer, e até aqui ele relembra, né, aquela passagem super importante que acaba, que é o resumo, né, que ele fala de amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como nós mesmos. Então, em vários momentos da passagem dele, ele fala isso, né? Então, assim, é muito importante essa passagem. E outra coisa, Heloísa, eu sei que a gente está no horário, mas uma coisa muito importante, que é quando ele fala que que acontece com o talento sepultado, né? Ele fala, perde-se, responde, por ser inútil. E aí ele diz, onde se açoita a serpente e os lobos? Nos lugares em ruínas ou voltados ao abandono. Então, quando a gente quando a gente não atua, a gente dá lugar à ociosidade. E ociosidade convida você a estar em ruínas, voltados ao abandono. E aí é que nós vamos agariar as companhias que nós sintonizamos com a nossa falta de ação. Ah, interessante, olha. Entendeu? Então aí muito a gente profundo, né? Uhum. É maravilhoso, Sônia. Eu queria então aproveitar aqui e agradecer muito a Sônia Brandão. Obrigada, Sônia, pela explicação. Foi maravilhoso, viu? Muito obrigada a você. Obrigadão. E a todos. Obrigada. E a você que está assistindo, ajuda a divulgar esse projeto, compartilhe. Ficou alguma dúvida, quer comentar? Comenta sim, vamos falar sobre o assunto. Justamente vamos ter essa atitude, essa ação, se mobilizar e falar. Nesse momento, o bem não pode ser tímido, o bem tem que ser expansivo, o bem tem que atuar. Então, vamos nos mostrar e conversar a respeito. Muito obrigada.